Mais um vídeo que me pediram para comentar pela Ótica Judaica, dessa vez de um pastor aqui de uma cidade de São Paulo, Guaratinguetá, pastor jovem, articulado e conservador, E a chamada do vídeo tem a bandeira de Israel na capa e o título é O Milagre de Israel, em 1948, é um sinal para hoje. Então, chama a atenção de qualquer judeu ou de qualquer pessoa que se interessa por judaísmo e por Israel. E a esperança seria de que, com essa introdução, ele vai falar de uma maneira positiva ou isenta sobre o povo judeu, sobre a história judaica, e sobre Deus ser fiel, o que significa isso. Só que não. Mais uma vez, uma abordagem sobre o povo judeu, sobre o judaísmo, por uma ótica cristã. Vamos ouvir e analisar parte a parte. Vamos lá? Pessoal, a preservação de Israel, depois de 2000 anos de ódio contra eles, é um verdadeiro milagre e eu posso provar. Então vamos lá, por partes, vamos começar assim. Os judeus sempre foram perseguidos e odiados ao longo da história. Talvez uma das evidências mais claras sobre isso, sobre o antissemitismo, esteja em Shakespeare, em sua obra O Mercador de Veneza, que por sinal eu amo essa obra. Mas ali, o judeu ele é retratado como um homem asqueroso, sem um pingo de humanidade, um verdadeiro monstro, por meio do personagem criado pelo Shakespeare, Shylock. Há um debate se Shakespeare ele era antissemita ou não. Eu acho difícil saber, mas na verdade, assim, é bem provável que ele apenas tenha retratado o judeu como um monstro, porque era assim que o povo via os judeus naquela época. E tem uma cena em que o judeu Shylock reclama das injustiças sofridas só porque ele era judeu. E aí ele diz assim lá em Shakespeare. E tudo por quê? Por ser eu judeu? Os judeus não têm olhos? Os judeus não têm mãos, órgãos, dimensões, sentidos, inclinações e paixões? Não ingerem os mesmos alimentos? Não se ferem com as armas? Não estão sujeitos às mesmas doenças? Não se curam com os mesmos remédios? Não se aquecem e refrescam com o mesmo verão e o mesmo inverno que aquecem e refrescam os cristãos? Se nos espetardes, não sangramos? Se nos fizerdes cócegas, não rimos? Se nos ofenderdes, não devemos vingar-nos? Se Shakespeare está fazendo aqui uma meia-culpa ou não, eu não sei, mas me parece que está muito claro que através dessa cena, destas palavras na boca de Shylock, nós podemos ver a angústia que os judeus sentiam e o sentimento que muitos tinham em relação a eles, que o judeu era uma espécie de menos humano. Isso também explica como chegamos ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus mortos simplesmente por cometerem o crime de serem judeus. Você às vezes ouve um negócio desse, uma aberração dessa, 6 milhões de pessoas mortas só porque elas eram judias, e você pensa, mas que isso? Como que aconteceu isso? Olha, pega lá desde Shakespeare, desde a Inglaterra, um cenário em que o Shylock é retratado daquela maneira, em que ele fala, a gente nós não somos seres humanos? Então, num cenário em que os judeus, desde muito tempo, foram odiados, não é de se estranhar que durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus foram mortos e ninguém ali na Alemanha reclamou muito, não. E aí a gente chega num texto bíblico que... É impressionante essa fala porque o pastor está simplificando um fenômeno chamado erroneamente de antissemitismo, hoje querem chamar de judeofobia, de maneira simples, é muito simples. Houve o Holocausto na Alemanha, porque desde a Inglaterra, como a gente vê na obra O Mercador de Veneza, de Shakespeare, então os judeus sempre foram odiados pelo povo. Meu Deus do céu, quem estuda o antissemitismo a fundo, historiadores, antropólogos, sociólogos, que estudaram esse fenômeno, chegam a dizer que ele começou no Egito dos faraós. Mas o antissemitismo, de 2000 anos para cá, tem completa ligação, total conexão com o cristianismo. E não é um fenômeno fácil de explicar. Tem um livrinho de um historiador chamado François de La Fontette, A História do Antissemitismo, em que ele, depois de estudar o fenômeno muito tempo, ele chega à conclusão de que é muito difícil
atribuir uma causa para tantas variantes de antissemitismo durante a história. Mas essa fala do pastor é absurda, porque o cristianismo promoveu o antissemitismo principal durante a história, os últimos 2 anos, na Europa principalmente, a Europa cristã, perseguiu os judeus impiedosamente, com acusação de deicídio, com autos de fé, com conversões à força, expulsões, calúnias sangrentas, pogroms, e culminando no terrível Holocausto. Então, esse ódio aos judeus foi propagado principalmente pela Igreja cristã e todas as suas vertentes, seja a católica apostólica romana, ou ortodoxa grega, ou todas as correntes protestantes que surgiram depois da reforma de Lutero. Então, é impressionante essa fala, porque ela precisa de um pouquinho mais de exame, é preciso estudar esse assunto mais a fundo. Vamos seguir em frente. Vai provar que a Bíblia é a palavra de Deus. É um texto que tem a ver com o propósito de Deus em relação a Israel. E eu já vou chegar na história, que é excepcional, a história de como que eles se libertaram, como foi a Guerra da Independência em 1948. É uma história assim de milagre. Você vai ver a história, é espetacular. Vamos lá, em Romanos 11, Paulo está tratando da rejeição de Israel. A palavra de Deus falhou, porque afinal, Deus havia prometido que viria salvar o seu povo, mas quando nós olhamos para o lado, parece que muitos judeus não se convertem. Então, Paulo começa a dar vários argumentos para provar que a palavra de Deus de modo algum falhou. Deus é fiel e que Deus não rejeitou Israel de todo. Paulo chega então a citar o seu próprio exemplo. Ele diz, eu sou judeu, tá vendo? Vocês estão dizendo aí que os judeus não foram salvos. Tá aqui, eu sou judeu. E nesse contexto, Paulo chega a um versículo que é um debate aí entre os estudiosos, Romanos 11:15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Paulo está dizendo que a rejeição dos judeus trouxe salvação aos gentios. Como assim? Ora, várias vezes nós vemos Paulo pregando aos judeus e vendo que os judeus estão rejeitando a pregação. Isso lá no livro de Atos. Por isso, Paulo acabava partindo para pregar aos gentios. Tudo bem, a gente não tem muita dúvida em relação a esta parte. A questão é esta aqui, ó. O que Paulo quis dizer com o que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Paulo está dizendo que a queda trouxe algo maravilhoso, a salvação dos gentios, mas que a reconciliação dos judeus faria algo ainda maior. E o que seria esse algo ainda maior? Alguns interpretam assim: a conversão de muitos judeus marcará um dos sinais da vinda de Cristo Jesus. Outros estudiosos creem que não. O evangelho pregado em todo o mundo traria a conversão de muitos judeus, ou seja, isso aqui significaria então a salvação ampla de muitos judeus no futuro. Tudo bem, a gente não tem certeza exatamente do que esse texto quer dizer, apenas está muito claro isso, que algo grandioso há de acontecer com os judeus. E uma coisa é muito clara aqui: o propósito de Deus em relação aos judeus não acabou há 2000 anos. Ou seja, Deus ainda tem um propósito em relação a Israel. E aí entra um milagre. Pois se Deus ainda tem um projeto de salvar os judeus, se Deus ainda tem algum plano com Israel, é necessário que Israel esteja vivo. E é um verdadeiro milagre que eles estejam. Porque a formação de... Bem, isso aqui é o ápice de toda essa fala. Então, muito obrigado, pastor, que você esclareceu que então Deus ainda tem um propósito para Israel. Só que a gente não precisa do Novo Testamento para ter essa convicção de que Deus de fato é fiel. Porque Deus, se Ele é fiel, e Ele não muda de ideia dessa maneira, então Ele não mudou de ideia do que Ele nos jurou no Velho Testamento, mais especificamente na Torá. Nós não precisamos de Paulo para nos dar esse consolo de que Deus não renegou de todo Israel, ainda tem um propósito para Israel, então por isso o manteve vivo. Nós sabemos que é um milagre o povo de Israel estar vivo até hoje. Muitos historiadores comentaram isso, como é possível um povo se manter dessa maneira, né, sendo perseguido durante toda a história, né, principalmente pelos povos europeus, começando pelos romanos, depois os espanhóis, os alemães, ou seja, os povos da Europa ligados a Esav, né, porque o verdadeiro motivo do antissemitismo, até a gente tem um vídeo aqui no canal para explicar isso, ele vem da relação entre esses dois irmãos gêmeos, Yaakov e Esav.
mas agora não é o momento da gente se alongar com isso. Mas Deus é de fato fiel. Deus não mudou de ideia de que Israel é seu filho primogênito, é o povo escolhido, e de que Deus vai manter o pacto que fez com os patriarcas Abraham, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Então vamos examinar essa promessa, esse juramento, na fonte original, na Torá. Muito bem, vamos ouvir. Deuteronômio 4. Quando gerardes filhos e filhas, e filhos de filhos, e envelhecerdes na terra, e vos corromperdes e fizerdes estátua à imagem de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos do Eterno vosso Deus para irá-lo, tomo por testemunha ante vós hoje os céus e a terra, que bem cedo perecereis de sobre a terra para a qual passais o Jordão, a fim de herdá-la. Não prolongareis os vossos dias nela, porque sereis destruídos, e vos espalhará o Eterno entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações às quais o Eterno vos conduzirá. Nós devíamos ser o povo mais numeroso do mundo, né? Os judeus são tão antigos quanto os chineses, mas por que somos poucos? Está escrito aqui na Torá. Ou assimilação, ou antissemitismo, perseguição. Hoje somos 0,18% da população mundial. Então sempre fomos um povo pequeno espalhado entre as nações. Hoje tem judaísmo até nos confins do mundo, né? Em Honolulu, na Austrália, em Fiji, né? E servireis ali a deuses obra de mãos de homens de madeira e de pedra. O que diz a Torá? O que são obras de madeira e de pedra? A madeira é a convivência do povo judeu com o mundo cristão. Todo cristão bate na madeira, fala isola. A madeira remete à cruz. Então é o mundo ashkenazim, os judeus que viveram com os europeus cristãos. E a pedra são os judeus sefaradim, que viveram no mundo árabe-muçulmano. Sim, o que é a pedra? A Kaaba, é toda a crença islâmica. Que não veem, que não ouvem, que não comem e que não cheiram. E buscarás de lá o Eterno teu Deus e o encontrarás, contanto que o requeras de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e te alcançarem todas estas coisas, nos últimos dias, que são os dias que estamos vivendo hoje, então te voltarás ao Eterno teu Deus e ouvirás sua voz. Sendo o Eterno um Deus misericordioso, não te deixará cair e não te destruirá, e não se esquecerá do pacto que jurou a teus pais. Pessoal, concordamos que o povo judeu está vivo até hoje por meio de milagre, mas não é com o propósito que está escrito no Novo Testamento de Paulo. Parece assim, bem, a gente deveria exterminar os judeus porque eles não aceitaram Jesus, mas Deus ainda permite que eles continuem vivos porque ainda há um propósito para eles. Ou seja, eles estarem vivos e eles receberem a possibilidade de redenção ou de ter de volta a soberania sobre o Estado é para comprovar que as palavras do Novo Testamento estão se concretizando. Pelo amor de Deus. Os conservadores, como esse pastor, costumam dizer que há um problema hoje em dia, que sempre aconteceu, mas hoje está exacerbado, de que as novas gerações, elas parecem que o mundo começou com elas. Os jovens, eles anulam tudo que estava no passado, todo o acúmulo de conhecimento, de tradição, dos costumes, e eles querem começar tudo de novo. Hoje em dia, nessa luta entre direita e esquerda, entre verdade e mentira, isso está exacerbado, né? Então os conservadores, eles querem ensinar a juventude a apreciar, a valorizar o que estava antes. Muito bem, vamos fazer uma analogia entre judaísmo e cristianismo e islã, que vieram depois. Vamos ouvir então a origem dessas duas crenças, dessas duas grandes religiões, que é a Torá, que é o Tanar, o Velho Testamento. Ali está tudo descrito de maneira clara, como acabei de ler para vocês. Ou seja, de fato, pastor, Deus é fiel. De fato, Israel sobrevive por meio de milagres. De fato, todo o antissemitismo até preservou o povo judeu como tal, porque o judeu não vai querer se assimilar a quem o odeia, a quem o persegue. Nos países onde há pouco antissemitismo, há mais assimilação, que é um tema que ele continua depois falando aqui nesse vídeo. Mas
o que está acontecendo, a fidelidade de Deus, que não mudou de ideia, de ser único, de que é preciso cumprir o Shabat, o 7º dia da semana, o sábado, sim, e todas as leis da Torá, isso não mudou para Israel. Ele é fiel também para reconduzir o seu povo, como está escrito aqui, mesmo que esteja nos confins do universo, para a sua pátria ancestral e iniciar um processo de redenção de Israel e do mundo, sem deixar Israel de ser o seu povo escolhido, o seu primogênito entre as nações. Então, é isso que nós estamos vivendo, os últimos dias, os tempos pré-messiânicos, de que o verdadeiro Mashiach ainda virá e trará uma nova era para o mundo, era messiânica, o milênio sabático da humanidade. Então, é isso aí, refletamos sobre tudo isso e examinemos as escrituras, a sua origem, sem precisar base no Novo Testamento, para dar para Israel um consolo de que, muito obrigado, nós somos tolerados por Deus e pelos cristãos, um povinho que sobreviveu para comprovar o que está escrito no Novo Testamento. Então é isso aí, refletamos sobre tudo isso. Tchau.